Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Sural Talks, o seu podcast de entrevistas. Boa tarde ou noite, sei lá que hora que a pessoa está ouvindo. Estamos aqui com mais um Sural Talks, hoje com a participação de um conhecido meu, Zé Lan, conhecido também como Zé Lucas, cara. E aí, cara, como é que você tá? Oi, seu Laros, tudo bem? Bem tempo que a gente não fala, hein? Verdade, cara. E como é que tá as coisas aí, mano? Uai, estamos indo, né? Respeitando aí o isolamento, passando raiva com o governo. Normal, todo mundo assim. Esse dia eu vi você lá no Instagram, lá, brigando com o Chico Bento lá do Novo, cara. O Zema? Exatamente. Eu não vou xingar o sujeito, não, mas é que é tipo de coisa, só. O cara foi eleito com a proposta de ser um novo, né? De fazer diferente. Inclusive, quando ele veio na minha cidade, eu fui lá fazer meu dever de cidadão, fui confrontar o sujeito, conversar com o sujeito e, sinceramente, a promessa que era mais importante, que era justamente ter o critério técnico, né? Arrumar alguém técnico na Secretaria de Educação, por exemplo, ele não fez, né? Porque você deve estar sabendo que no começo do ano a gente teve uma greve dos professores, né? Sim. E a greve foi interrompida justamente com o começo da pandemia. Nossa. Então, a gente teve problemas com matrículas online, né? Então, imagina, os alunos não foram matriculados na escola, a matrícula só foi se resolver lá para junho. Você acredita nisso? Terrível, cara. Você tem um problema de gestão, né? Então, o teletrabalho é uma coisa que está sendo muito oneroso para o professor e com muito pouco reconhecimento e também não é muito efetivo. É muito trabalho para pouco resultado. Só para você contextualizar o tanto que o governador goza de amor da gente, que é professor, você deve ter visto uma notícia recente, né, do IDEB, né? Que o IDEB de Minas melhorou, né? Ah, sim. Em entrevista em Itatiaia, ele chega e fala assim, que o resultado foi mais pela gestão e não pelo recurso. Nossa. Que recurso será esse? Deve ser o humano, né? Porque verba mesmo para arrumar a escola, pelo menos na minha, não andou chegando, não. Aqui chegou foi de deputado estadual, não foi do governo, né? Nossa, cara, terrível. E como é que tá sendo pra você, cara? Tipo assim, na questão de dar aula online, cara. Você usa quais aparelhos, assim? Aparelhos não, desculpa, quais plataformas, assim, cara? Você tem grupo de WhatsApp com aluno? Você usa Hangout? Como é que tá assim, cara? Então, as ferramentas que o governo deu para a gente trabalhar, Laro, são as ferramentas do Conexão Escola, que ele é um aplicativo com várias salas de chat, né? Então eu consigo conversar só com os alunos da minha sala lá. Mas o útil para mim é apenas o chat. Para o aluno, ainda tem o acesso às aulas que passam no Se Liga da Educação, que é um programa que passa na parte da manhã durante a semana na rede do Estado, na Rede Minas, né? E também tem os PETs, que é tipo uma apostila, que uma apostila dá 4 semanas de atividade e mais uma de acolhimento. Então tem uma semana de preparação dos professores para trabalhar essa apostila, para estudar, ver os erros e mandar de volta para o governo, porque o governo parece que gosta de não revisar o material, e mesmo a gente revisando ainda passa coisa errada, é coisa incrível, porque é tipo da coisa, né? Além da gente estar sendo humilhado direto e reta, ainda tem esse problema aí do governo fazer os negócios de qualquer jeito. Mas os pais estão vendo, né? Os pais, os filhos, está todo mundo vendo. Então vamos ver em 2022 o que vai acontecer com isso. Aí, esses PETs, eles vêm para os alunos, né? Aí, os diretores têm que dar um jeito de entregar esse PET impresso para os alunos, seja os alunos vindo buscar, e aí você não me pergunta a contradição do governo com a coisa do isolamento, e que tem o recurso da internet, baixa da internet, né? Tipo, Laros, eu vou te falar até mais que o problema não é nem muito o que está sendo feito.
Porque a estratégia em pandemia seria essa, né? Outra coisa que podia estar sendo feita, que não está sendo feita, é o uso do rádio. O rádio ia atingir muito mais os alunos do que a rede Minas, que não pega em todas as cidades, sabe? E mesmo você dando pacote de dados para os alunos, a internet não chega em todos os lugares. Sim. Tem aluno que tem acesso à internet uma vez por semana. É essa a realidade que a gente tem. Isso aí é porque às vezes vai na casa de um tio, ou às vezes porque tem que subir um monte onde vai achar a internet. E menino de zona rural mesmo, nossa. E aí você pensa um menino de zona rural que tem que se deslocar da zona rural até a cidade para buscar o bendito pet, né? Aí o diretor, cada um se resolve, né? Ou, sei lá, pede para o líder comunitário vir buscar, e depois ele distribui para lá. E o que eu quero pôr é isso, que o problema nem é tantas estratégias, é mais sim a forma como está sendo imposta. Não tem aquela... Sabe aquele selo de qualidade de uma pessoa caprichosa? Sim. Não tem. Eu sinto muito falta disso, porque às vezes eu pego um material, tem uma questão que está ultra avançada para o aluno e tem uma questão que está super fácil demais para o aluno. Ou então, por exemplo... Tem erros de nomenclatura, erros de... A pessoa foi lá, pegou a questão da internet, às vezes era uma questão que sofreu recurso, que estava errado, e eles não corrigiram a questão para entregar para o aluno. Nossa. É o que mais acontece, né? O ponto da abordagem que eu queria colocar, Lars, só para finalizar esse assunto, eu já mostrei a realidade do aluno. Agora eu vou mostrar um pouco da realidade do professor. Eu te falei que tem essa uma semana de acolhimento. Nessa uma semana de acolhimento, eu estou fazendo 1 milhão de tabelas para preencher o que eu fiz durante a semana. E eu não tenho aquele... É que como eu domino informática, algumas coisas a gente consegue fazer no Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho algumas manhas, mas eu falo... Para receber essas atividades do aluno, por exemplo, tem professor que já acabou com a memória do celular umas 5, 6 vezes. Nossa. Tem professor que teve a ideia de receber por e-mail. Então, aquele e-mail lotado, e o menino não coloca o nome de trabalho, e o nome do e-mail do menino é _ matador de dragões do LOL. Aí o professor fica doido da cabeça. Quem é esse desgramado? Vou ter que jogar LOL para descobrir quem é? Nossa, velho. Não, é desse jeito. Nossa, cara. Cara, como a gente já começou aqui, cara, como muita gente não sabe, quem me conhece talvez, o Zelan, cara, foi colega de classe meu na época. Por incrível que pareça, eu fiz faculdade para ser professor. Eu não segui a carreira, mas meu amigo aqui seguiu, cara, e aí eu resolvi chamar ele para trocar uma ideia, né, para saber como é que é essa área, assim, para os ouvir conhecer como é que é esse mundo, cara, da educação. A educação, ela é uma área hoje que não é uma área fácil, não. Como todo trabalho, ela tem pontos positivos e tem pontos negativos. Isso é muito importante ressaltar. Só que você vai ter inúmeros problemas que vão desde as coisas do governo, que na minha visão de mundo, a pior coisa que o governo faz é literalmente ignorar a ponta. Quem é a ponta? Professor e aluno. Os professores e os alunos não são escutados. A primeira coisa que o governo tinha que ter feito em relação ao teletrabalho era o quê? Chamar os professores, conversar com os professores e depois bolar a estratégia. Foi o contrário. A superintendente chegou, faça-se a luz. E acabou que está aí no meio do caos. E todo mês eles inventam uma coisa nova. Sabe quando você está no interior, trabalhando naquela empresinha, e aí você consegue entregar seu trabalho, você consegue pegar o ritmo de trabalho, e aí, de repente, você consegue ter uma folguinha para tomar um café, e seu chefe olha para você e fala assim, tá parado, vou inventar um serviço desnecessário aqui só para ele não tomar um cafezinho. É desse jeito que está sendo o teletrabalho. Tipo assim, na minha visão. E olha que eu tenho as manhas, hein? Eu estou imaginando os professores que não têm as manhas de informática. Que, por exemplo, a gente lá na escola, a gente optou usar um WhatsApp como uma ferramenta complementar, porque o Conexão Escola não estava funcionando. O alcance é baixo.
sabe? O alcance dos alunos é baixo. Mas a gente alcança um ou outro aluno, mas é pouco, é pouco. E como é que você vai entregar para um aluno uma ferramenta inferior, que no caso é a Conexão Escola, ao WhatsApp? Nossa. Entende? E então tem esse problema da parte do governo, que é o descaso com a educação mesmo, com o aluno e com o professor. Também tem uma pressão enorme nos diretores, apesar de ter alguns diretores que são puxa-sacos do governo. A maioria, infelizmente, é aquele famoso eu não tenho como mudar, porque por mais que a gente seja servidor do Estado, o comando do Estado é o governo. Então, não tem muito o que eu fazer contra uma diretriz do governo, mesmo sendo um servidor do Estado. Mas por que eu chego e falo, às vezes, quebrando pau, falando que tem que mudar e tal? Porque como eu sou um servidor do Estado, eu não devo minha lealdade ao governo. Isso é uma das vantagens que você tem a estabilidade. Então, eu vou aproveitar e fazer defesa da estabilidade. Porque imagina só, o governo coloca quem quer ele lá, essa pessoa vai criticar o governo como estou fazendo aqui agora? Não vai perder o poder. Então, a estabilidade, ela serve muito para isso, é para você ter uma continuidade do Estado, né? No caso, muda o governo, precisa mudar o serviço público inteiro, e também para que o servidor possa ter alguma autonomia. Porque a gente trabalha essa é uma coisa que as pessoas confundem. Estado e governo são coisas diferentes. Se a gente não trabalhar muito essa questão, o brasileiro tem muito aquela visão de ele foi eleito, ele é o rei do pedaço, ele vai ficar aí, vai mandar, pode fazer a cagada que for, a gente só muda em 2022. E eu já não acho que isso é saudável para a nossa democracia, não. Eu acho que a gente tem que criticar, tem que apontar o dedo na ferida, e é o tipo da coisa. Eu que brigo com os dois lados, tem hora que eu até paro e penso, gente, será que eu estou começando a ficar radical? Aí você senta e começa a escutar os outros dois lados, né? São os lados radicais da parada, e é só briga, é só picuinha, e nada de resolver o problema. Sinceramente, eu não estou nem aí se você é de direita, de esquerda. Eu quero é que o Pantanal pare de pegar fogo, que o Covid se resolva, mas só vai se resolver o quê? Escutando ciências, né? Sim, cara. Então, pode continuar. Eu falei da parte do governo, indiretamente falei da parte social, então que a educação é muito defendida da boca para fora. Então, você vai ver sempre o governo falando, eu vou melhorar a educação do Estado, eu vou melhorar a educação federal, municipal, mas na hora que chega lá, é sempre mais do mesmo. E tem agora a questão do trabalho em si, que eu já falei do governo, da sociedade, que a sociedade... esqueci de um detalhe da sociedade, que a mesma forma que o governo faz isso, de falar da educação da boca para fora, a sociedade também não tem essa coisa de ir em defesa da educação. Por exemplo, esse caso das matrículas online, a maioria dos pais nem perceberam que esse problema, né? Por quê? Deu o primeiro dia de aula, sei lá, 40% das escolas entraram em greve, juntando ali o problema do salário, que eu não vou nem entrar na questão agora, deixa para o final. E a questão da matrícula e tudo mais. Mas só vai professor, cadê os pais? Cadê os alunos? Né? Pelo menos os alunos do ensino médio, eles já tinham que estar pensando, vamos lá brigar, né? Mas é aquela cultura do, ele é o rei, ele pode fazer o que quiser, perdura, e a gente fica ali, lutando. E ele ainda aproveitando passando reforma da Previdência e essas coisas todas no meio de uma pandemia, onde a gente não pode nem ir lá reclamar, né? E a parte do trabalho. Falei da parte social e a parte do trabalho. O trabalho, Laros, ele é uma coisa muito interessante, porque se você olhar só o lado ruim, você deprime. Se você olha o lado bom, você vai entender que seu trabalho faz diferença no mundo. E eu sinto que o meu trabalho faz diferença no mundo. Então, por exemplo, muitas vezes você vai enfrentar aluno que é indisciplinado. Isso aí você não tem jeito, você vai ter aluno disciplinado. Mas geralmente, eu pelo menos no lugar que eu trabalho, costuma ser uma minoria. Costuma ser 5 meninos ali que costumam conseguir liderar a turma para o caos. Então, se você conseguir trazer a turma para o seu lado, esses 5 alunos vão fazer o caos, mas pelo menos a turma não vai junto. Isso é bom, cara.
Vou te dar um exemplo. Certa vez eu fiz uma atividade com os alunos usando pressão atmosférica. Sabe que você coloca o copo e a vela esquenta e a água puxa, a água é puxada ali no copo, porque a pressão no copo diminui por causa do calor lá dentro. Eu fui fazer isso com os meninos, com a vela, com o copo e tudo mais. Aí, beleza. Eu combinei, alguns meninos levaram, os meninos que eu dividi eles em grupo, né? E beleza. Eu falei, quem não trouxe material, vai voltar lá para dentro. E vocês vão ficar sentados lá esperando eu voltar sem fazer confusão. Pode conversar aí baixinho, sem nenhum escândalo, mas, por favor, mantenham o comportamento. E eu estava conversando com os meninos que trouxeram material. É o seguinte, elas vão lavar o material, vocês falem com ela, tal. E aí, no final da aula, vocês vão pegar, tal. No meio do tempo, eu começo a escutar um grito vindo da sala. E lá vai o José Lucas e lá ver o que está acontecendo. Um menino, né, o rebelde da turma, resolveu pegar o celular da menina e sair correndo na sala. Todo mundo sentado, bonitinho, e só o diabo e a menina que teve o celular pegado correndo lá em cima. E aí, você vai lá para... Aí, depois que acaba a atividade, você tem ali a menina que o prato sumiu, o copo quebrou, e vai te cobrando o copo, vai te cobrar o prato, não sei o que. Aí você para e pensa, às vezes você vai desesperar, porque as pessoas, olha, você vê o tanto de trabalho que eu tive, olha o tanto de confusão que eu tive. E aí você esquece de lembrar que foram 2, 3 problemas e que na sua sala com 40 alunos você conseguiu atingir 35, 32 alunos positivamente. Qual que foi o resultado? O resultado foi bom. Então, é muito a questão de perspectiva. Sim. Tá? Agora, é o tipo da coisa. Não tem reconhecimento social, não tem reconhecimento do governo, reconhecimento dos alunos, você vai ter aquele aluno que vai sair da escola e vai esquecer de tudo e vai virar seu inimigo, você vai ter aquele aluno que vai defender a escola até o fim, mas, infelizmente, é o problema que a nossa geração tem, as raposas velhas não liberam poder pra gente e a gente não consegue mudar nada. Então, vai ter que esperar essas raposas velhas morrerem, para que aí a nossa geração e a geração que está por vir consigam pegar os espaços de poderes e mudar alguma coisa, né? Sim. E a questão do salário é o seguinte, você ter estabilidade é maravilhoso, é bom. Você pelo menos consegue pensar, eu vou estudar um pouco porque eu vou investir em mim, igual eu estava fazendo, porque como eu tenho estabilidade, eu não preciso me preocupar de amanhã eu estar demitido e não ter mais como pagar após e não ter que preocupar. Essas preocupações banais, né? De faltar dinheiro. Apesar que é pouco o salário, né? Não é que o salário é pouco. Às vezes a gente fala assim, o professor recebe mal. É o seguinte, o professor ele recebe um salário injusto. Porque é muito difícil para me explicar para uma pessoa que recebe salário mínimo que o meu salário é ruim. Mas é um salário injusto. Porque imagina só, além disso tudo, eu tiro o dinheiro do meu bolso para fazer impressão, eu tiro o dinheiro do meu bolso para fazer experiência, às vezes levar uma coisa ou outra. Às vezes, quando eu vou fazer uma excursão, eu tenho que tirar um pouco do meu dinheiro para completar um ou outro que furou. Então, essas pequenas coisas e gastos que eu tenho do meu salário, eu faço. Será que essa pessoa que tem salário mínimo pegaria 10 reais para colocar na educação do filho? Às vezes, ele conta só com a educação da escola pública. E pensa que até um despiste está colocando lá porque está sendo obrigado por uma lei, né? Então, você tem esse problema. E nós tínhamos uma lei que foi aprovada na época do Pimentel, inclusive foi a greve do Pimentel. Que o Pimentel não queria resolver o nosso problema. E um dos deputados entrou na parada porque ele não resolveu. E o Ministério Público queria que a gente voltasse, mas ele não fez a parte dele e ficou aquele imbróglio. Aí a Câmara dos Deputados falou assim, não, vamos resolver a vida SUS aqui. Eles aprovaram uma lei que o meu salário tem que ser atualizado junto com a tabela do governo. O governo falou, não, o salário do professor é X. O governo tem que pagar esse X. Sim. Deu o primeiro ano do governo Zema, ele não cumpriu essa lei. Mas tá ok. Ele entrou agora, nós não sabemos qual foi o esquema de transição, tal. Deu 2020, cadê os reajustes? Cadê as promoções de quem já está mais tempo na educação? Entendeu? Então, você não precisa esperar muito de salário, porque o salário está congelado e agora ele vai perder valor mesmo com essa reforma da Previdência, porque a minha alíquota de contribuição vai subir e meu salário vai estar parado. Então, se eu pago mais na alíquota e meu salário está congelado, eu vou receber menos. Para um Estado que está quebrado,
para pagar professor, para pagar médico, para pagar enfermeiro, mas não está quebrado para dar reajuste para Ministério Público, para Tribunal de Contas, para Assembleia Legislativa, entendeu? E gente que, assim, tem um salário, assim, muito pequeno, sabe? Nossa, nem te falo. Nem para fazer concurso para auditor do Estado, para a gente descobrir as falcatruas dos amiguinhos lá, dos santos empresários, isso aí não tem não, porque resolver conta do Estado, eles não querem não, eles precisam do Estado quebrado para tirar a estabilidade do professor, do enfermeiro, que é justamente aqueles cargos de pessoas que estão aí constantemente, o quê? Tentando trazer o mundo para um lugar melhor, né? Essa função transformadora da nossa profissão. E eu quero que quem está escutando entenda que não se trata de doutrinização. Se fosse isso, o Bolsonaro não teria ganhado. Talvez nem a Dilma tivesse ganhado. Por quê? Ele nem teria dado a S. Dilma, pelo amor de Deus. E eu pensei que não podia ficar pior naquela época, né? Porque a gente segue diretrizes. E a diretriz que o professor cheque, determinado pelo Estado, geralmente, na época era o CBC, hoje é o BNCC. Então, por exemplo, quando a gente fala que esse poder modificador, por exemplo, matéria do terceiro ano, falar sobre saneamento básico. Quando você fala sobre saneamento básico com um aluno, praticamente é o governo mandando você bater nele, né? Porque não dá isso para o pessoal, né? Aí o aluno começa a ver, aí você tem uma infestação de mosquito por causa que não tem saneamento, e você vai falar desse assunto, e aí o menino se liga. Não, é mesmo, na minha casa não tem saneamento, e é função do prefeito fazer isso. Então, esse aí que é o fator modificador, é para criar o cidadão. É dessa coisa que eu falo, cara, que isso é uma opinião minha, cara, que é um erro que talvez que eu vacilei, né, mas era outra época. Eu penso o seguinte, cara, eu acho que o ensino médio, velho, tinha que focar pra galera aprender um curso técnico, pra pegar um trampo depois que sair do ensino médio, pra depois fazer faculdade, cara. É questão de profissional mesmo, velho, porque, porra, velho, igual quando eu formei, cara, eu só fui trabalhar quando eu saí de lá, cara. Você fala, saiu da escola, né? Quando eu saí quando nós formamos lá, eu só fui trabalhar depois que acabou, tudo. A faculdade, né? Sim. Eu até entendo esse ponto de vista, só que tem umas pequenas peculiaridades que a gente tem que olhar. Então, por exemplo, o que eu discordo do ensino técnico no lugar do ensino médio? É que, por exemplo, eu vou criar um curso de meio ambiente para uma cidade que tem 8 mil habitantes, que é vizinha de uma cidade que tem 10 mil habitantes, que também vai ter 5 ou 3 turmas que vão trabalhar meio ambiente. Onde eu vou colocar esse pessoal todo no mercado de trabalho? Então, às vezes, essa ideia do curso técnico funcionaria bem numa capital, que tem muito emprego, mas para a cidade pequena, eu não acho que essa ideia funcionaria. Agora, uma coisa que eu acho que, se fosse eu, o gestor de educação, uma coisa que eu acho que tem que ser feita mesmo é a diversificação da grade escolar, sabe? E eu acho que todo o esquema de tempo de aula, isso aqui já é bem, assim, uma ideia bem avançada que eu acho que eu não vou viver para ver acontecendo, sabe? Acho que eu vou ver a privatização total da educação e o IDEB caindo e o governo muda, né? Nós também não podemos achar que é fim do mundo e que as coisas não podem melhorar. Às vezes melhoram, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de diversificar a grade, eu imagino o seguinte: dar mais coisas para o aluno, para ele conseguir talvez ser empreendedor e tal, beleza, mas que ele também consiga ter uma visão mais ampla de mundo. Sim. Você vai encontrar um aluno que não tem tanta visão do mundo, um aluno que às vezes não vai tentar fazer uma faculdade e não se encontra na faculdade que quer, ou então um aluno que ele nem quer fazer a faculdade e ficar satisfeito em receber um salário mínimo trabalhando lá na vendinha da esquina. E não é que eu estou falando que o trabalho da vendinha da esquina não tem dignidade. Tem sim, gente, mas eu estou falando de desejo de crescimento, né? A pessoa vai querer ficar só
naquilo, isso aí é complicado. A gente tem que desejar mais, a gente merece mais, a gente tem que tentar um mundo melhor, tentar uma vida melhor. Então, eu acho que esse ensino técnico tinha que ir muito mais para esse lado. Porque eu vejo um problema muito sério de você tirar biologia da grade curricular, química da grade curricular, física, história, geografia. Eu acho que o negócio não é tirar, é colocar mais coisas e também diminuir um pouco a hora-aula, sabe? Sim. Porque hoje em dia, você lembra quando a gente estudou isso, né? Foi um estudo, acho que lá no século XVIII que eles fizeram, que a pessoa prende atenção em média 50 minutos, só que hoje esse tempo é menor, 15 minutos. Então eu imagino que uma aula de meia hora se ficando lá, daria para fazer isso. E uma coisa que eu sinto muito falta também, Laros, que é urgente ser feito, é uma disciplina de tecnologia. Porque às vezes o celular não sabe que o celular é feito pela ciência, apesar do professor de biologia, física e química falar, mas falta o quê? Às vezes abrir um celular, às vezes abrir um chuveiro, apesar que o professor de física que faz isso. Mas eu falo, uma disciplina para ensinar tecnologia, ciência e tecnologia, mecânica, tecnologia executiva, programação, robótica, que são essas coisas que estão ligadas à profissão do futuro. Imagina só, a gente não sabe como vai ser o mercado de trabalho daqui a 20 anos. As profissões que antes não existiam vão passar a existir, algumas vão ser extintas. Então, eu imagino que, no fim, no melhor cenário, a gente vai virar o quê? Uma espécie que praticamente não trabalha, que o trabalho vai ser feito pelos escravos. Escravos que eu falo, máquinas, oh meu Deus do céu, que viagem foi essa? Se tiver revolução das máquinas, eu já estou na lista negra agora. O trabalho que vai ser feito pelas máquinas e a gente vai o quê? Filosofar, conversar, fazer ciência, fazer arte. Trocar os carteiros por drone. Carteiro... Nossa, se a Amazon comprar o correio, acabou. Vai virar, você vai ver aqueles Zeppelin gigantes chegando com um drone e um dia ele vai chegar armado na sua casa e você vai descobrir que o CEO da Amazon se tornou o senhor do mundo, menos na China, porque lá quem vai mandar é o AliExpress. Talvez a Nova Zelândia se sabe disso. Eu vi um vídeo, cara, de um drone saindo de um caminhão e o drone capotando. É engraçado. Talvez, quem sabe, as máquinas façam a revolução contra os detentores da tecnologia, né? Já pensou? As máquinas se rebelando contra o CEO da Amazon, falando, não, você vai dividir esse dinheiro com o resto do povo aí. Aí eu queria ver isso. As máquinas estilo que filmando, Era de Ultron, velho. Vamos fazer justiça social com as próprias mãos. Falar, ai meu Deus do céu, o que deu errado? Você passa essa internet uma vez só, já tá com ódio da humanidade. Isso daria quase uma outra discussão, né? Até, e se as máquinas forem autoconscientes, será que o objetivo delas seria destruir a humanidade? Não seria muito mais fácil, sei lá, transcender a gente ou guiar a gente para um caminho menos destrutivo? O Facebook já consegue guiar a decisão de muita gente por aí. Mas eu acho que precisar de alguém para controlar essa, cara. Sei lá. Isso aí eu acho que essa tecnologia de uma máquina inteligente com um pensamento parecido com o ser humano ainda vai demorar ali uns 100, 200 anos para acontecer. Cara, uma coisa que eu acho engraçada, velho, igual a gente fez biologia, é... Pessoal, assim, saí do ensino médio e aprendi o que é mitocôndria, mas não aprendi a empreender. Não aprendi a... Sei lá, velho. Coisa que fez no mercado de trabalho. Já vi esse mesmo, cara. Eu tô falando aqui que eu consegui lembrar, velho. O que acontece é o seguinte, a gente tem vários pensamentos hoje extremos, né? Eu sinto assim, a extrema esquerda ela é mais forte no boca a boca. A extrema direita ela é mais forte na internet. Só que eles não são um grupo homogêneo. Eles são picados em pequenas categorias, em pequenos grupos que se unem em um objetivo comum, né? Então, você tem aqueles ultraliberais que eles acham que todas as pessoas do mundo podem e devem e vão empreender.
Eu te pergunto, eu vou tentar abrir uma floricultura, eu preciso de alguém para ser atendente. Ah, não, esse atendente vai ser empreendedor também. Pronto, acabou, não tem nenhum trabalhador mais. Eles falam assim, às vezes, que porque a gente não sabe a profissão do futuro, então nós temos que estar constantemente estudando para aprender coisas novas. Uai, tá bom, você vai procurar um médico que não é formado em medicina? Você vai confiar num cientista que não sabe fórmulas químicas, que não sabe fazer o remédio? Não. Então, a especialização do trabalho, ela não vai acabar, isso é uma falácia. E o que vai acabar algumas profissões, disso não tem como fugir, não. E realmente a gente precisa criar um estímulo ao empreendedor, isso precisa, mas não no nível que eles estão propondo, que é todo mundo empreendedor, né? Isso já é um radicalismo. E qual que é a ideia desse meme? Existe uma maldade por aí atrás, que é justamente o quê? Desmoralizar a educação. É muito fácil chegar e falar assim: a escola não evoluiu, que os alunos sentam um atrás do outro, que a culpa é do professor. Pois é, mas quando o professor quer falar, ninguém escuta. Quando o professor chega e fala, vamos mudar aqui a fila da turma, aqui, vamos tentar outra estratégia educacional, o Estado é o primeiro a falar, não. Então, fica complicado isso. E aí você vai tentar fazer uma coisa diferente, Márcio. Isso eu acho interessante. Você já ouviu falar da história do pessoal que jogava Yu-Gi-Oh! E que virou ateu por causa que os pastores eram contra o Yu-Gi-Oh! Do demônio? Eu lembro da época que falava que o Yu-Gi-Oh! Do demônio, cara, mas... Eu sou um pouquinho mais velho. Eu pegava na época que o Cavaleiro Zodíaco era do demônio, né? E aí o que acontece? Aí eles inventou esse negócio de que o Yu-Gi-Oh! Era do diabo. Eu também já vi Pokémon, Cavaleiro Zodíaco, esse trem todo. E o que isso teve de resultado ali? Esses meninos, eles cresceram com uma ideia contrária à religião. Então, às vezes o menino virou ateu, não porque não acreditava em Deus, mas sim porque aquele pastor torrou o saco dele do joguinho que ele gostava. Que não, por mais que ele falar do demônio, não tem nada a ver, porque é coisa feita por um japonês que não tem nem a mesma cultura cristã que a gente. Sim. Então, você tem esse problema de fazer a sociedade mudar. Então, por que às vezes não posso levar um Magic lá para tentar ensinar um pouco de matemática? Por que eu não posso levar, às vezes, um conteúdo um pouco mais... Eu não diria adulto, porque senão vai ficar parecendo que eu estou querendo propor coisas tipo violência e sexo, mas eu digo assim... Algumas coisas, por exemplo, se eu fosse fazer um podcast, eu vou ter pai que vai falar assim, isso é um absurdo, isso não dá. Às vezes você vai fazer um projeto de reciclar, tem pai que cisma de denunciar o professor, falando, o professor juntou o plástico para vender para ganhar dinheiro. Fala, que é isso, meu Deus do céu? O salário está ruim, não chegou no ponto de eu ter que catar plástico, fazer os meninos catar plástico para mim. No máximo, eu comprei um EVA que eu usei na feira de ciência. E aí? Então, você tem esse problema dessa resistência, que é explicar para as pessoas que eles têm menos cultura, menos conhecimento, ou que estão nessa situação de fundamentalismo, que as coisas não são assim. As coisas são mais complexas e a gente pode usar essas coisas a favor da gente. Ou mesmo exemplo, por exemplo, o jovem que joga um videogame, por exemplo, LOL, Free Fire. Por que a gente não pode trazer isso para a escola, para ajudar na construção, fazer com que a escola seja mais perto do mundo, da visão de mundo do aluno? Se eu faço um negócio desse, aparece superintendente, aparece pai, aparece até o Zema na minha frente, ele corta. Você não vai fazer isso não, porque isso aí é do diabo, porque isso aí é tecnologia disruptiva, só pode ir lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, porque aqui tem empreendedorismo. E fica a gente lá, tentando dar soco ali, dando murro em ponta de faca, como o pessoal fala, e no fim a gente toma uma reforma na Previdência aí, e perde salário, e aí vem o presidente e fala, vamos acabar com a estabilidade, e ninguém faz nada. Ninguém defende o servidor, ninguém defende o professor, nem o médico, nem o enfermeiro que está morrendo lá de Covid
está sendo defendido, então a gente fica nessa, né? Justamente o serviço mais importante, né? Que é a saúde e a segurança. Desculpa, a saúde e a educação. Segurança é importante, mas a segurança, pelo menos, ela goza de prestígio social. E no caso do Estado de Minas Gerais, ela tem realmente uma função mais verdadeira, tipo, a gente vê assim, muito caso de violência no Rio de Janeiro, tal, mas a gente não sente que a polícia militar daqui é igual a do Rio. A gente sente que aqui as coisas são mais civilizadas, né? Sim. Mais civilizadas até mais que São Paulo, né? Que bate em professor. Nossa. Não é terrível, cara. Porque tem uma coisa interessante lá, porque muitas vezes você vai a realidade da capital com a realidade do interior é totalmente diferente. Sim. A realidade do interior, quando você tem uma escola estadual só na cidade, às vezes duas, a escola acaba sendo a que é frequentada por todo mundo. Então você vai ver o filho do falando, cara, empregado, com o filho do enfermeiro, então é muito misturado. Sim, você aí no Curvelo, cara, você dá aula pra gente de cidades, que eu sei que Curvelo tem tanta cidade que meio que faz parte, né? Não, Curvelo, ela Curvelo, município, né? Tem 2 distritos, 2 ou 3 distritos, se eu não me engano. E tem umas cidades vizinhas que também são pequenas, igual Felizlândia, Inimutaba. Inimutaba é colado do lado. Tipo assim, 15 minutinhos você chega lá rapidinho, sabe? E eu trabalho em cidade ao lado, no caso em Inimutaba. Quantas escolas você trabalha, cara? Ou é só uma? Atualmente eu trabalho numa escola só, no caso umas carências. Inclusive, ela tem Facebook e a gente posta uma parte dos nossos trabalhos lá. Se alguém que estiver escutando quiser ver, a gente teve uns trabalhos muito interessantes com feira de ciência, com caixa de literária. O pessoal lá, eu falo para você que, sinceramente, eu não tenho muito o que reclamar de Inimutaba, não. Às vezes eu faço assim, às vezes a gente critica muito ali, uma coisa ali outra, mas a equipe lá é boa de trabalhar, sabe? Prefiro até trabalhar lá do que na minha própria cidade. Os alunos lá são bons, eu gosto de lá, sabe? Não, correto, cara. E o que eu perguntar, mano? Qual você acha que você tem mais, assim, uma dificuldade para lidar, cara? Você tá trabalhando só com fundamental e médio ou só com um apenas? Eu trabalho com fundamental e médio. Eu vou explicar. Eu gosto mais do ensino médio. O fundamental, eu vou te explicar como funciona. O 6º ano no fundamental, não é que os meninos são ruins. Às vezes tem menino ruim. Acontece, que são meninos que às vezes vêm com uma ideia errada do que seria a escola estadual, sabe? E se demora muito tempo para conquistar eles e para conseguir fazer eles entrar no trilho de disciplina e fazer esse pertencimento da escola, esse sentimento de pertencimento da escola, vencer certos problemas culturais que existem lá, né? Às vezes uma cultura de destruição ou mesmo uma cultura de violência. Isso pode variar de escola para escola, então, que eu não estou falando da minha necessariamente, mas da realidade em geral do Estado. Só que o fundamental, o 6º ano, são meninos que têm muita energia. Então, meio que você dá aula com o 6º ano, parece que a energia deles, por ser maior, acaba sugando a sua energia, e é quase como se você tivesse entrado num MMA contra um urso, e você sai todo quebrado no final da aula. Mas são alunos que tendem a ser mais abertos a aprender. Já um adolescente, eu gosto de trabalhar com adolescente, porque com adolescente a gente pode ser mais, digamos assim, a forma de lidar, a forma de falar, eu sinto mais liberdade em falar, entendeu? Porque o adolescente ele tem uma resiliência psicológica melhor que a criança. Então, às vezes você fala uma coisa com a criança que pode, sei lá, despertar algum gatilho, alguma rebeldia. Às vezes precisa um sacode mesmo no menino, mas é complicado porque são pessoas. Lidar com o ser humano é muito difícil. Mas eu, pessoalmente, aí já é uma questão minha, eu não tenho muito problema em ver uma criança errando, um adolescente errando. Eu tenho muito problema em ver adulto errando. Porque, para mim, um adulto tinha que ter responsabilidade sobre as coisas que ele faz.
né? A criança e o adolescente é esperado que ele é um ser humano que está aprendendo e está crescendo, né? Com Então, ele você trabalha também, cara? só essa. Ensino fundamental exige mais da nossa energia, do nosso trabalho, e eu, pessoalmente, eu tenho mais facilidade com a linguagem do adolescente no ensino médio. Ah, sim. Você trabalha com EJA também? Sim, eu já cheguei a trabalhar com EJA. A realidade de EJA é uma coisa muito complicada de dizer, porque varia muito de uma escola para outra, de uma cidade para outra. O EJA que eu peguei, eu até que não tive muito problema com eles, não. Foram uma turma relativamente boa. E, claro, tem lá seus problemas? Tem. Eu chego aqui e falo também que tudo é um mar de rosas, não é. Isso não existe em lugar nenhum. Mas, no geral, foram bons alunos, sim. Ah, não, tranquilo, cara. Aí fora a educação, cara, você mexe também com criação de conteúdo, né, cara? Ah, não, eu faço alguns vídeos no TikTok mais para passar tempo e também para lembrar, voltar a mexer na edição, essas coisas, sabe? Pegar time, música. Mas é só um treino. Um hobby, né, cara? É quase um hobby, isso mesmo. Porque meio que, como a gente está num período muito impotente, pasme, outro dia eu tava morrendo de saudade da aula ali, se você ver como é que... Eu tenho de professor doido querendo dar aula, mas não maluco de voltar no meio de uma pandemia que está sem nenhum controle, né? Porque você vê às vezes o Bolsonaro falando que professor é preguiçoso, é tudo esquerdista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, tem uma pandemia. Se você deu sorte da doença ter vindo uma gripezinha para você, eu conheço gente aqui que morreu já. Eu já ouvi falar de UTI. Já ouvi falar, não, a prefeitura soltou lá a nota, UTI com os 20 leitos aqui, cheio. Se der mais uma pessoa doente, até chegar em BH é 4 horas, vai morrer sufocado. Vai morrer sufocado. É disso que a gente está falando. Sim. Conheço colegas meus que tiveram ali marido, mulher, que pegou, que teve que ser internado. Então tá chegando, a gente tá vendo. Quando é aquilo que foi previsto nos cientistas, todo mundo vai conhecer alguém que pelo menos pegou. Eu já conheço uns 5 ou 6 que pegaram, ou que tem algum parente que pegou. E aí? Eles querem isso mesmo? Que a gente volte para os netos levar a doença para os avós e matar os avós? É isso, essa chacina de velho? E quando eu for velho, vocês vão fazer o quê? Vocês vão matar da mesma maneira que vocês mataram os que estão agora? E o pior, quem está lá em cima fazendo isso aí, é como diz o Renato Russo, o senhor da guerra, é um de velho que está na política desde quando o meteoro caiu e sobreviveu lá, o dinossauro que sobreviveu lá da meteoro. Mas igual eu tava te falando, cara, quando a gente era da mesma sala, cara, você lembra de alguma história, vou contar pro pessoal aqui, cara? Uma daquelas que é de boa, que não dá ruim nem pra mim, nem pra você. Como assim? Você fala da época da faculdade? Só aquela história mesmo. Faculdade é aquele tipo de coisa. Se você tiver num grupo bom, você vai sentir saudade. Porque realmente a gente tinha um grupo muito bom de trabalho, sabe? A gente era muito competente no que faz. Eu pessoalmente até que eu nunca tive esse azar trabalhista ou estudantil não, na verdade no fundamental e no médio eu tive esse problema de lidar com gente que trabalha mal, sabe? Mas eu sinto saudade mesmo desse tempo, né? A excursão mesmo que a gente fez, né? Aquela excursão do Rio Preto, né? São Gonçalo do Rio Preto. Aquela foi maravilhosa. 2013, cara? Eu acho que sim. Foi a última que a gente fez lá com o Renato. Foi foda, cara. Foi foda. Aquela ali foi... outra coisa. Imagina aí o professor querer levar os alunos para ver aquela maravilha da natureza. 3 dias de viagem. Você acha que vai ter pai que vai deixar menino 3 dias de viagem só para ver a coisa mais linda do mundo? Isso se já não tiver pegado fogo, porque a meta do governo agora é botar fogo em tudo, né? Nossa. Você lembra aquela que a gente pegou um barco, velho, que um cara até um pouco assim do peso, dirigindo, cara, pondo medo na gente? Foi o Rio Doce essa aí, que a gente viu o macaco prego safado lá, comedor de banana. Cara, eu achei que ele ia tacar naquele rio, velho.
com aquelas brincadeiras dele. Não, esse viagem vai ser empolgante, velho. Ele pesando, pô. Um dos grupos viu um jacaré, né? Eu não vi, foi nada. Eu vi só de ver aquele macaco. Cara, eu vi aquela onça lá de vidro lá que me assustou como se fosse um macaco. Mano. Nossa, não é de vidro, é só pra deixar os macacos longe do alojamento. Nossa, cara, mas eu fiquei meio cismado, velho. Achei que eu ia cair com aquele trem lá. Tinha um colega nosso lá e a Camina, velho. Achei que eu ia cair junto. E você imagina, né? Você teve uma experiência de balsa, e você pensa nos meninos lá na Amazônia, como é que deve ser difícil, né? Ele conseguir chegar na escola e tal. A caminhada indo de balsa, né, cara? Uhum. Nossa, tenso. A gente fez. Foi quantas viagens na época? Foi umas 3, né? Teve uma que ele voltou no mesmo dia, né? A gente teve uma Serra do Canastro, eu não sei se foi Caraça ou Canastra, que uma delas foi cancelada porque pegou fogo. Eu não sei se era o Caraça ou não, lembrei. A gente foi no Canastra, que é onde tem o Lobo-Guará. Sim. O Caraça foi o lugar que pegou fogo, que a gente não foi e acabou que a gente mudou pro Rio Doce. Não, desculpa, pro São Gonçalo do Rio Preto. Lá no Caraça, no Canastra, eu fiquei sem voz, você lembra? Que eu perdi a voz, eu peguei uma virose lá de garganta e a voz sumiu. Eu até fiquei brincando, esqueci a voz lá no quarto. Fiquei uma semana sem falar. Nossa. Era louco demais, mano. E tinha a zoeira na sala também direto, né? Quero turma, era eu, você, que cara. O Edmilson, o Henrique. Edmilson, Henrique. A Tati, a menina lá, Samanta. Mara, Karine. Era massa, cara. Era muito bom. Eu lembro que eu tive uma discussão mais filosófica com você. Pegava esse Curirim e Hulk se encontrasse, ver quem ganharia na porrada. Hoje em dia, o Hulk, né? Sem sombra de dúvida, não tem muito o que dizer, não. Não sei que o Corinthians usa o Chiesa na cabeça do Hulk. Essa seria uma batalha interessante. É que o Chiesa conseguiria cortar a pele do Hulk. Ficaria a dúvida, né? Mas você disse que ele tem um fator de cura que regenera, né, cara? O fator de cura do Hulk, se eu não me engano, é o primeiro da Marvel. É isso mesmo, é o Hulk, o Death Note. Não, Death Note não. O Deadpool e o Wolverine. É os 3 maiores poderes de cura da Marvel. Só que, tipo assim, o poder de cura do Hulk pro Deadpool é um abismo de diferença, né? Nossa, cara. Eu ia ter filme demais esse ano, essa. É o tipo da coisa, né? A ciência já estava prevendo que ia acontecer e aconteceu e no lugar que estava previsto para acontecer, né? Terrível. Aproveitando, fazer uma recomendação que às vezes a gente escuta muita gente falando, que não sei o que, os outros países tal. Nessa mesma plataforma que você está usando o podcast, Spotify, tem um podcast excelente que fala de política internacional, que é o Xadrez Verbal. Falar para vocês que depois que eu comecei a escutar eles, minha visão de cidadão do mundo melhorou muito, porque a gente começa a ver que o nosso país ele não é o mais problemático do mundo, apesar de também não ser a melhor coisa do mundo. E você vê que realmente todos os países têm problemas. Só que os problemas são diferentes. Sim. Então, a gente viu que muitos países lidaram de forma diferente com a pandemia. Você tem lá no topo a Nova Zelândia. Sim. O segundo país, o Senegal, para quem não sabe, é um país da África, que praticamente não tem recurso nenhum. Ali no top 10 tem o Vietnã, que é outro país que, sei lá, é como se fosse metade do Brasil, né, em população, em PIB, e eles conseguiram controlar. Então, a gente vê que muito disso, inclusive a Nova Zelândia é o lugar onde se faz o Power Rangers e alguns filmes, né? Então, a gente voltou a ser filmado, né? Então, a gente vê que o problema nosso não é nem ser um país mais de esquerda, um país mais de direita ou de centro.
é realmente ter políticos que se preocupam com a Sim. população, né? Porque você tem, por exemplo, o exemplo de Portugal, que é um país que hoje está mais à esquerda, né? Que consegue controlar o vírus muito bem. Tem a Coreia do Sul, que apesar de estar ali no eixo dos países de esquerda igual a China, ela é muito capitalista para a gente falar que seria um país mais à esquerda. Eu não colocaria ela nesse tópico. Conseguiu controlar muito bem. Tem ali a Coreia do Sul, que é uma extrema esquerda, desculpa, a Coreia do Norte, que não conseguiu controlar. Você tem o Japão, que é um país mais capitalista que o Japão. Não tem. Então, esconderam casos, perderam controle sobre a situação, depois recuperaram o controle. E olha que o japonês é um povo, assim, muito educado. Tem lá seus problemas sociais? Tem também, né? Mas eu falo assim, você vê que se o brasileiro votasse realmente em políticos preocupados com melhorar esse país, as coisas fluiriam muito melhor, né? Certo. E também pessoas que não caíssem tanto em fake news, que buscassem pesquisar, porque é um porra isso. Se toda hora você tem que responder uma fake news que o cara conseguiria descobrir com 2, 3 cliques, e você tem que levar o contraditório, às vezes, para quem chegar lá não acreditar numa bobagem, né? Por Cara, exemplo, Desculpa mas eu ia perguntar rapidão. Nessa polarização, você se encontra em qual campo, cara? Ou você não importa com isso? Eu seria... Pois é, o campo que eu encontro é um campo que praticamente, no Brasil, ele é associado como esquerda. Só que ele não é bem esquerda. Eu seria um verde. Então, eu acredito em desenvolvimento sustentável, em desenvolvimento socioambiental, mas o meu ponto de discussão é centro. E não é centrão, não, viu, gente? É centro ideológico mesmo. Ora eu vou concordar com uma ou outra proposta da direita, ora eu vou concordar com uma ou outra proposta da esquerda, ora eu vou fusionar as duas ideias, né? Que a gente tem que parar de achar que o mundo é preto e branco. Entre o preto e branco você tem o cinza, e fora do preto e branco você tem o verde, amarelo, azul, branco, igual o branco falei. Uma infinidade de cores até onde seu olho consegue enxergar. Sim, cara, tipo, não ficar só na dicotomia, né, cara? Sempre tem uma opinião além dessa dicotomia. Ué. E outra coisa que as pessoas não entendem, por isso que eu, escutando xadrez verbal, minha visão de mundo mudou. Muitas vezes você vai ver um liberal do Brasil falando: mas a Nova Zelândia fez uma revolução liberal, tal. Você vai descobrir o que a Nova Zelândia fez. Contratou por concurso, deu garantia no serviço, uma espécie de estabilidade, e plano de carreira. O que é o serviço público do Brasil? É isso. Aí com uma desculpa que... Então, ou seja, a reforma liberal que eles fizeram lá praticamente é uma coisa que já existe aqui. Então não é o caso de ser destruída, é o caso de ser aprimorado. Mas eles querem vender o quê? Não, tem que ser tudo na rede privada e nada com o Estado. A gente vai acabar virando um futuro igual o Robocop, onde a polícia é terceirizada. Vai ser desse jeito. Oi, massa, velho. Muito obrigado, cara. Pode continuar o que você ia falar? Não, é isso aí, eu só comentei aí. É o problema que a gente sofre muitas vezes, só para concluir então, faz parte também da divulgação, né, Lars? Sim. A mídia independente, às vezes nem sempre ela é imparcial. Sim. Às vezes ela também pode trazer um ponto de vista diferente. Sim. A grande mídia, ela tem um lado próprio dela, né? Mas pelo menos ela é obrigada a revisar as informações, ela não pode te passar uma informação errada. E se ela passar, ela vai corrigir. Então é importante a gente realmente aprender a distinguir fato de opinião, crença de ciência, fake news de opinião, de reflexão. Então, o mundo é complexo, não existe isso de coisa simples. É conversando que a gente chega lá. A gente pode até não concordar com o outro, mas é importante a gente escutar, né? Sim, com certeza. E é claro, né? Também é importante que a gente tenha um senso crítico, de não é só porque a gente está escutando que a gente é obrigado a aceitar.
Com certeza, né, cara? É Que, sair, tipo assim, do senso comum e criar um pensamento crítico, né? exatamente. Que uma Autônomo. coisa ué. Uma coisa é eu ser contra uma, um fenômeno social por conta de uma crença pessoal. Ok. Outra coisa é eu querer que eu achar que é normal uma informação de segredo de justiça ser entregue por pessoas que vão usar isso para humilhar outras pessoas. Nossa. Então tem que ter esse senso comum, esse bom senso e a simpatia. Sem empatia a gente não chega em lugar nenhum. Nossa, terrível, cara. Ô, mas obrigado, cara, por ter participado aqui, cara. Espero, quando chamar mais outras vezes, cara. Beleza, então, seu Larso. Quem quiser me acompanhar no TikTok é Zelan, é Z-L-A-N, e não é indiano esse nome, é Z de José, tá, gente? É que não o pessoal fala Islã. Não, gente, não é indiano, não. Se eu soubesse, não tinha inventado esse nick. Nossa. Aí são 4 zeros e o 7, né? Então é Zelan 00007. O TikTok não aceitou 3 zeros, não, é mole. Tinha um número lá, tinha um mínimo de letras. Ô, tá certo, cara. E qualquer coisa também, se Quem quiser acha no TikTok, acha as outras redes também. Sim, aí se você quiser passar também depois o da escola, né? Pra caso alguém quiser acompanhar lá, mano. Uhum. Eu passo também, Doutor Pacífico Mascarenhas, no Facebook. Aí lá tem o trabalho meu e de todos os professores daquela escola. Correto, cara. Então, muito obrigado aí, cara. Obrigado para quem estiver ouvindo também, cara. E é isso aí, cara. E desculpa aí se eu me exaltei um pouco, se eu ofendi Nossa, alguém, fica à mas vontade, faz cara. parte do jogo. A gente que tá na quarentena, a gente começa a ficar meio doido, meio agitado, falta de tomar uma com os amigos, sabe? E a gente fica meio ouriçado mesmo, tá? Sim, cara, mas tá de boa, é isso aí, cara. Valeu, cara. Falou, seu Laros, um prazerão conversar contigo. Prazerão, mano.